Estamos de volta. Zilhões de coisas. Daiane Maramaldo. E estamos de volta com Zilhões de Coisas. E você continua acompanhando o programa também pelas redes sociais, através da nossa página no Facebook, a página Zilhões de Coisas, nosso perfil no Instagram, Zilhões de Coisas. E o nosso canal também no YouTube, Zilhões de Coisas. Você também pode acompanhar os nossos programas pelo nosso canal Zilhões de Coisas no YouTube, dona Tayane. É isso aí. E chegou a hora agora do quadro Mundo Curioso. Ondas sonoras poderão ser usadas para diagnosticar o câncer. Quem vai contar pra gente sobre essas ondas sonoras é a Letícia Castro. Mundo Curioso. Ondas sonoras e uma amostra de sangue poderão ser suficientes para fazer diagnósticos de câncer no futuro. O método foi demonstrado por pesquisadores do MIT, das universidades Duke e Nanyang, na revista científica Small. O mais interessante é a característica minimamente invasiva em comparação às práticas comumente utilizadas. Sobre o método consagrado, feito por meio de biópsia, o professor Tony Huang comentou que existem desvantagens, como o fato de ser invasivo e doloroso, além de administrado quando o câncer já está mais avançado em muitos casos. Aí estaria a grande vantagem de usar as ondas sonoras, a partir de um sistema que visa a separação de células tumorais existentes no sangue. Usando as ondas sonoras para diagnosticar o câncer, os médicos buscam detectar células tumorais circulantes. Como essas células são maiores e mais rígidas do que as do sangue, as ondas sonoras conseguem movê-las e separá-las para que possam ser feitas a coleta e a análise. O método já está sendo estudado há alguns anos, mas a tecnologia agora foi aperfeiçoada e está muito mais eficiente e rápida. Além de diagnosticar se a pessoa tem câncer, o método não invasivo identifica onde o câncer está localizado, em qual estágio se encontra, quais medicamentos são os mais adequados para cada caso. A ideia é que a tecnologia atual funcione como a base para a criação de um chip de diagnóstico, que seja barato e descartável. Letícia Castro para os Zilhões de Coisas. Mundo Curioso. Agora é hora do quadro Mundo Misterioso. Vamos saber sobre documentos militares secretos dos Estados Unidos que foram encontrados à venda na Deep Web. Vamos saber então detalhes com o repórter investigativo desses assuntos misteriosos, Beto Vieira. Mundo Misterioso. Olá, você sabia que documentos militares secretos dos Estados Unidos foram encontrados à venda na Deep Web? A empresa de inteligência Record Future afirmou nesta semana que encontrou uma série de documentos militares sensíveis dos Estados Unidos à venda na Deep Web. Segundo consta, os papéis teriam sido roubados por um hacker que se aproveitou de uma vulnerabilidade encontrada em roteadores e conhecida desde 2016. Ainda conforme a análise divulgada pela empresa, o invasor utilizou um motor de busca chamado Shodan, específico para encontrar dispositivos a fim de identificar roteadores mal configurados. Com isso, ele teve acesso a máquinas comprometidas em redes militares e pôde roubar uma série de documentos. Primeiramente, o hacker infectou o computador de um capitão do Esquadrão de Manutenção de Aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos. Isso permitiu ao invasor roubar, por exemplo, documentos sensíveis sobre a manutenção do drone MQ-9 Reaper, considerado o mais potente e mortal já desenvolvido no país norte-americano e utilizado, por exemplo, pelo Pentágono, NASA e CIA. Além do manual MK-9 Reaper, documentos com detalhes operacionais do uso do tanque M1 Abrams e alguns manuais de sobrevivência também foram encontrados na parte não indexada da web. A Record Future afirma que o hacker em questão agiu sozinho e, durante a abordagem feita pela companhia durante a investigação, ele se gabava de ter acesso também a imagens feitas por aviões e câmeras de segurança da fronteira dos Estados Unidos com o México. Apesar de acesso a tantas informações, a empresa de segurança classifica o nível do invasor como moderado, algo um tanto preocupante.
A Record Futuri alerta que o fato de um único hacker com habilidades técnicas moderadas conseguir identificar diversas vulnerabilidades em alvos militares e extrair informações altamente sensíveis no período de uma semana é uma visão perturbadora do que poderia realizar um grupo mais organizado, determinado e com mais recursos técnicos e financeiros. E aí, você acha que a segurança tão fechada dos Estados Unidos é realmente vulnerável a hackers altamente inteligentes e sofisticados? Até a próxima. Beto Vieira para os Zilhões de Coisas. Vamos continuar com o quadro especial Tirinhas, agora com as brasileiras. Não é isso, dona Tayane? É isso aí, a gente vai conhecer as tirinhas do personagem Rango. Quem vai trazer os detalhes pra gente é ele, Altair Santos. Tesouro Nerd. E aí galera ligada nos Zilhões, tudo beleza? Galera, o Tesouro Nerd, a partir desse sábado, inicia a sequência especial de curiosidades sobre tirinhas brasileiras. É isso mesmo, depois de passarmos pelas tirinhas internacionais, chegou a hora das tirinhas brasileiras. Iremos explorar tudo sobre os personagens e histórias brazucas que nos divertem e nos fazem refletir, mas que muitas vezes só vemos nos jornais e livros didáticos. Porém, aqui no Tesouro, vamos descobrir tudo o que está por trás desses grandes personagens. E para começar a sequência, vamos falar de Rango. Você já ouviu falar? Não? Então você vai ficar sabendo agora no Tesouro Nerd. Rango é um personagem nacional de tiras de jornais que depois foi publicado em álbuns. Criado pelo desenhista gaúcho Edgar Vasques na década de 1970. Vasques se propôs a criar um personagem que tivesse a cara do Brasil. Miserável, esfomeado, marginalizado, pobre e desempregado, que vivia dentro de uma lata de lixo e ainda com um filho para criar. A primeira aparição de Rango foi na revista Grilos, a revista do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde Vasques então estudava. A partir de 1973, Rango ocupou as páginas de vários periódicos brasileiros, como Pasquim e Folha da Manhã, fazendo parte do boom de humor da década de 70, com o mundo e símbolos de resistência ao regime militar. Rango é um dos mais célebres anti-heróis das tiras brasileiras, que aborda em seus causos muito humor, ironias e críticas sociais. É possível perceber nas tirinhas de Rango a denúncia dos mais sérios problemas que aflige a população brasileira e, embora deva ser considerado o contexto político e social de cada tirinha, a obra, de forma geral, pode ser considerada atemporal, pois alguns problemas destacados por Vasques durante a ditadura, que parecem amenizados nesta década, perduram quando analisados à luz de questões fundamentais como a ética e os direitos humanos. Edgar Vasques manifesta sua opinião através das falas de Rango, criticando e denunciando os problemas enfrentados pela população brasileira. As falas do Rango seguem a norma culta da língua, a escolha do léxico e das disposições do texto, as frases curtas e os elementos visuais solicitam do leitor mais do que uma leitura superficial, exige um leitor letrado. O que o texto diz não é só aquilo que está escrito. Os personagens de Rango são poucos, mas são importantes para o desenvolvimento da história. Neles aparece um filho de Rango, um menino de rua que não tem nome, Boca 3, um cachorrinho falante, Chaco, um índio latino-americano sem teto, Baba, um bêbado e por último Cândido, o perguntador. Então galera, esse foi o Tesouro Nerd desse sábado, mas não esqueçam de interagir com a gente pelo Facebook ou pelo Insta dos Zilhões. Sugestões, críticas ou elogios, tô sempre esperando por lá. O feedback de vocês é imprescindível para a produção do nosso conteúdo aqui do Tesouro. No próximo sábado a gente chega com mais uma tirinha brasileira. Abraços e até mais. Altair Santos para os Zilhões de Coisas. E chegou a hora do quadro Pesquisódromo. A senhora tem cachorro, dona Tayane? Eu tenho um filhão. Quantos? Hulk. Eu só tenho um Hulk de 5 tem... anos, mas vale por 10, porque ele é bem grandãozão. Ele vive dando umas lambidas na senhora? Não, ele não tem essa mania, Gil, de lamber. Nunca teve. Mas não, se... teve quando era filhotinho, mas depois de grande... Mas se lamber não tem nenhum problema? Eu não deixo, mas... Será que são prejudiciais? Gil, eu não sei. Porque tem toda essa questão de germe, né, mas... É tão fofinho. Lambidas de cães no rosto são inofensivas, é o que diz uma pesquisa. Quem vai contar pra gente é ela, Thalia Lemos. Pesquisódromo. A maioria dos
Muitos cães adoram uma oportunidade para lamber o rosto de seus humanos. Tem gente que adora um beijinho na bochecha e até na boca, enquanto outros torcem o nariz e se esquivam do amiguinho de 4 patas. Mas afinal, a saliva dos cães deve ser evitada como se fosse uma questão de vida ou morte? Alguns povos já consideraram a saliva dos cães medicinal, como os egípcios. Eles usavam a saliva canina em rituais de cura e acreditavam que a lambida do cão poderia ajudar a curar ferimentos e doenças. Já os franceses têm a expressão língua de cachorro, língua de médico. Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostra que a saliva do cachorro tem substâncias boas. A análise da saliva de labradores e beagles revelou que haviam ali enzimas antimicrobianas, proteínas como lisozimas e imunoglobulinas e peptídeos que causam buraquinhos na membrana das células das bactérias. Outra crença popular é que as pessoas devem lamber arranhões na própria pele para acelerar a cicatrização. Essa crença não é tão maluca assim, já que a saliva humana tem água e muco, enzimas e substâncias antimicrobianas que ajudam a afastar infecções. Mas será que a saliva do cão poderia ter o mesmo efeito na pele humana? Outra pesquisa da Universidade de Maryland mostra que os humanos e cachorros têm apenas 16,4% de micróbios em comum na saliva. Ou seja, o microbiano oral dos cães é muito diferente do nosso. O problema é que essas belas boquinhas caninas também carregam muitas bactérias. Todo cachorro adora lamber o chão, cheirar o traseiro de outros animais e comer coisas questionáveis que encontram por aí. Os cães também carregam doenças perigosas para os humanos, como raiva, salmonela e norovírus. Essas doenças, porém, são transmitidas pela mordida ou pelo contato com as fezes do animal e não por uma lambida. A recomendação é que as lambidas de cães na pele saudável não devem ser temidas, mas as pessoas devem tomar cuidado com ferimentos abertos e com as mucosas. Isso tudo para quem não tem alergia aos cães. Já quem fica com vermelhidão e coceira com contato com a saliva do cachorro deve evitar esse tipo de contato. Thalia Lemos para os Zilhões de Coisas. Zilhões de coisas. Desafio dos Zilhões. E chegou a hora agora, Gil, da segunda parte do Desafio dos Zilhões, do segundo desafio, o desafio dos gentílicos. É isso mesmo, eu escolhi a letra B das minhas cidades. E a senhora? Eu escolhi a letra N. Então vamos lá, a senhora começa, dona Tayane. Vamos lá, Gil, quem nasce em Novo Repartimento, que fica lá no Pará. Novo Repartimento. É, bem novo mesmo, viu, dona Tayane? Repartimento novo. Novense. Não, Gil, é Novo Repartimentense. É, bem fácil. Da próxima eu acerto. Quem nasce... Eu escolhi uma bem fácil aqui pra senhora. Quem nasce em Babassulândia, no Tocantins? É Babassulandense. Errou, dona Tayane. É Babassulense. Eu tentei elaborar uma coisa mais. Quem nasce... Esse aqui é um... Não é de origem brasileira. Quem nasce em Nacipe Raidan, no estado de Minas Gerais. Como é que é o nome? Nacipe Raidan. Nacipiense. Errou por uma letra, Gil. É Nacipense. Porra, então vou escolher uma bem fácil aqui pra senhora. Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Baixa Grande do Ribeiro. Acho que é Baixa Grandense. É, só faltou o complemento. Do Ribeiro. Baixa Grandense do Ribeiro. Devia ganhar meio ponto. Vamos lá aqui pro Maranhão. Uma bem fácil, Gil. Quem nasce em Nina Rodrigues, aqui no Maranhão. É ninense. Acertou, Gil. Tá certo, a senhora escolheu uma do Maranhão, vou escolher uma também, e é bem fácil. Bela Vista. Bela Vista. Bela Vistense. Então, viu como é fácil? Fácil, é. Empate, 1-1, sua vez. Vamos lá. Quem nasce em Nossa Senhora das Dores. Em Sergipe. É, rapaz. Dourense. Acertou, Gil. 2-1 pra mim. 2-1. Vou escolher uma aqui bem fácil também pra senhora. Lá no Rio Grande do Norte, nome de time. Eu não sabia que tinha essa cidade com nome de time. E não é time brasileiro, não. Barcelona. Olha, quem nasce em Barcelona é... Barcelense.
Barcelonense. Continua vencendo. Você tem uma ideia pra gente, viu, dona Tayane? Procurar nome de cidades que tem o mesmo nome de times. É verdade. Aqui no Brasil, viu? Já tem essa aqui, ó. Barcelona, no Rio Grande do Norte. Agora, será que surgiu essa cidade depois que já tinha o time? Foi em homenagem ao time, a cidade espanhola? Vários torcedores fizeram a cidade. Poderia a gente fazer também, né? Uma curiosidade sobre isso, saber por que o nome é Barcelona, procurar nomes curiosos de cidades, viu, dona Tayane? E a origem desses nomes. Verdade. Sua vez. Quem nasce, Gil, em Nova Candelária, no Rio Grande do Sul. Candelariense. Quase, Gil. Nova Candelariense. Tá certo. A minha vez aqui, eu vou escolher mais uma cidade. Barra de Santa Rosa, na Paraíba. Barrense. Não, Santa Rosense. Quem nasce em Nova Souré, que fica na Bahia. Nova Sourense. Não, Gil, por uma letra também, é Nova Souriense. Certo. A última agora, dona Tayane? Ainda tem mais ainda? É a última agora. Você foi a última sua? Foi. A última cidade aqui, dona Tayane. Essa aqui é bem fácil. Baempedi, em Minas Gerais. Baempediense. Não, dona Tayane. Baempediano. Baempediano. Ganhei, dona Tayane. 2 anos. Ganhei os 2 desafios, dona Tayane. Deu troco. Aquele da semana passada que eu deixei a senhora, que foi a volta lá das férias, dos Ilhões. Deixei a senhora ganhar com muita facilidade. Agora ganhei os 2, viu, dona Tayane? Mas no próximo bloco, a senhora não precisa chorar não, viu, dona Tayane? Próximo bloco tem mais notícias curiosas, tem a nossa enquete também. Você costuma dormir mal, você ouvinte? Você sofre de alguma insônia? Então, você pode deixar também a sua opinião nas nossas redes. Mas tem muito mais logo após o intervalo. Diga aí, dona Tayane. Gil, no nosso quadro Mundo Curioso, a gente vai conhecer quem é a moça que aparece nas notas do real. Vamos saber também 11 curiosidades que você talvez desconheça sobre a aspirina. Nós vamos viajar para Viana no nosso quadro Turistando. Tem ainda o quadro Nós Não Esquecemos. Vamos falar de uma garotinha que sumiu há mais de 10 anos em Portugal e ela é da Inglaterra. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. Estamos apresentando Zilhões de coisas.